Meu nome é Ilas, eu estou me relacionando com os indígenas há mais ou menos 8 anos e trabalho como profissional de desenvolvimento e também empreendedor social. E aqui na cidade, no dia a dia, eu trabalho no comércio, de segunda a sábado. Vamos começar falando então sobre algumas percepções que eu tenho de quando vem um indígena aqui para a cidade. E eu quero trazer um ponto de vista muito nosso, de quem assim, conversando com quem é da cidade para quem é da cidade. A interpretação deles é deles, né? E a impressão que eu tenho, de uma forma assim geral falando, é que quando a gente recebe, falando da figura mais espiritual, né? Mas isso se reflete também para o indígena comum de alguma forma. Mas a impressão que eu tenho é que quando a gente recebe uma liderança, seja um cacique, seja um pajé, a gente tem um costume de colocar eles numa posição muito romantizada. E a gente acaba não absorvendo e não tendo a capacidade de conectar com o humano. E isso causa um grande ruído na comunicação entre os dois lados, porque para eles, de alguma forma, estar nessa posição algumas vezes é confortável, como talvez um movimento inicial. Por exemplo, se você cruza com o indígena e chama ele de pajé, mesmo que ele não seja, é bom ele ser pajé naquele momento, né? É interessante para ele. E para a gente também é interessante encontrar uma figura que tenha um certo título, ou um certo respeito dentro da aldeia, porque é o que a gente está buscando de alguma forma nas nossas fantasias e de forma ideal. Só que depois de um tempo que esse encontro acontece, às vezes a relação ela fica presa, ela não consegue ultrapassar essa barreira inicial. E mesmo que aquela pessoa seja de fato um pajé, né, não estamos falando de uma questão de conforto, mas você encontra um pajé e faz um convite para ele vir para a cidade, a relação fica muito superficial e fica muito numa relação de troca no sentido mais troca material dentro do mundo espiritual possível, porque a gente fica às vezes exigindo deles que eles contem história o tempo todo, que eles passem rapé o tempo todo, que eles façam cura o tempo todo, e a gente acaba não percebendo o lado humano que está ali escondido. Só que o lado deles que está precisando de muita ajuda é o lado humano. E não querendo dizer também que todo indígena precisa de ajuda, que isso é uma necessidade que todos os indígenas estão levantando a mão pedindo ajuda. Não necessariamente, né? A gente sabe que tem os povos autônomos ou isolados que não querem ter o contato. Mas assim, se a gente pensa em trazer uma relação de uma forma mais próxima, a primeira coisa que a gente deveria buscar, ao meu ver, é desromantizar a figura do pajé e do cacique, para que a relação possa sair de um local de troca e entrar para um local de amizade. É esse o ponto que eu estou querendo chegar, porque tudo bem você ter de uma certa forma também uma troca. A gente sabe trocar muito bem, o mundo vem trocando coisas há muitos anos, quem sou eu para dizer que a troca não é boa? Mas não é só a troca que é boa, a gente da cidade sabe como é que é, a gente trabalha, mas o que é legal no nosso ambiente de trabalho a gente trazer? Uma relação de amizade. A gente mesmo às vezes com o nosso chefe ou com o nosso amigo de mesa, a gente depois do trabalho quer o quê? Pô, vamos tomar uma cerveja, vamos pro cinema, vamos bater um papo. Mas com o indígena não, por algum motivo a gente coloca eles numa posição muito difícil, em cima de um castelo que é muito alto e muito difícil de derrubar. Então, para mim, nessa primeira troca humana, a gente tem que desmistificar algumas coisas. É por esse ponto que eu queria começar falando da relação um a um, né? Sem falar da relação espiritual aqui dentro. Eu acho que isso pode ser de fundamental importância. Inclusive, alguns indígenas, eu já conversei muito, e eu tive uma experiência muito profunda com a Dayara Tucano, onde eu estava fazendo uma filmagem com ela, uma filmagem como essa. E isso que eu nunca esqueci. Eu perguntei para ela, Dayara,
você quer dar alguma mensagem? Olha o que eu perguntei para ela. Você quer dar alguma mensagem para a humanidade, deixar alguma mensagem para frente? A mensagem que eu quero dar é que eu não quero dar mais mensagem. Não estou a fim de dar mais mensagens, entendeu? Tipo, quebrou completamente o muro. O castelo veio abaixo numa pancada só. Isso foi o início da entrevista. Você imagina que eu comecei uma entrevista dizendo que você quer dizer alguma coisa, achando que ia deixar ela mais solta, né? Mais à vontade. Você quer falar alguma coisa, quer puxar algum assunto? O assunto que eu quero falar é que eu não estou a fim de falar sobre nada, não quero estar nessa posição. Então, uma lição de humanidade aí que às vezes a gente não percebe, né? Eu fui para a floresta por causa da medicina. Para mim foi o que me chamou. E a primeira vez que eu fui lá foi num festival, que foi muito marcante, de um modo geral falando, né? Um festival no meio da Amazônia, cara, para alguém que é totalmente urbano como eu, é uma experiência alucinante, minimamente alucinante. Só que o engraçado foi que, apesar, né, de tudo que aconteceu, da experiência como se deu, por algum motivo eu achei um pouco estranho aquilo. Aí eu tive um primeiro start forte, então comecei tomando ayahuasca, fiquei 1 ano tomando só com Runicuim. Eu nunca tinha ido ao Daime, nunca tinha ido ao Bandaime, nem a outras, UDV, Barquinha, só com indígena. O meu referencial era exclusivamente indígena. Eu fui para a aldeia, cheguei na aldeia achando que eu ia ver uma parada e achei muito estranho. Daí se abriu uma vontade de ir mais fundo nessa história, porque eu não saí satisfeito. Eu vi que o pessoal estava muito feliz com a história e realmente foi bonito. Mas por algum motivo eu senti que tinha alguma coisa que não foi falada, alguma coisa estava escondida. Sabe, eu me senti um pouco na Disney, me senti um pouco turista. É isso, sacou? Foi o que eu senti, não vou mentir aqui para vocês. Também não quero desanimar alguém que esteja com vontade de ir, tá? Não é isso também. Mas depois dessa experiência, no final dela, eu fiz uma amizade com o indígena. E troquei uma ideia com ele, falei que queria uma coisa um pouco mais funda. Ele falou, pô, você quer ser batizado? Eu falei, como assim ser batizado? Explicou, o batismo é isso, é isso, é isso, é aquilo. Aí eu falei, pô, é isso que eu quero. É isso. O que você está precisando? De barco e motor. É só isso? Então no ano seguinte, no segundo ano, eu levei 14 pessoas para a floresta para ser batizado. E cara, foi a experiência mais difícil da minha vida. Tudo que podia dar errado deu. A gente fez tudo ao contrário. Tudo. Eu não vou entrar em detalhe, que são vários detalhes, mas imagine assim, como é que esse cara organizou isso em 1 ano, sem experiência? Então, exatamente isso, eu errei em tudo que eu podia ter errado. Então foi uma segunda experiência muito sofrida, assim, muito difícil fisicamente. E abriu uma nova realidade agora, porque dessa vez eu fiquei no meio da aldeia. Eu não fiquei num espaço preparado para receber pessoas da cidade. Não. E no final, com aquele sentimento de plenitude, né? Porque é aquela coisa, né? Tudo certo, nada resolvido. Né? Foi difícil, foi, mas andou. E a gente tomando muita medicina, sendo batizado, aquela energia lá em cima, né? No final de 10 dias de muito trabalho, eu me dei conta de que eu estava dentro de uma aldeia totalmente doente, com dor de barriga. Que todo mundo estava com dor de barriga. E aí, eu naquele finalzinho de retiro, tive uma fritação. Entrei num buraco muito difícil, onde não fazia sentido eu estar ali me relacionando com aqueles indígenas há 2 anos já naquele ponto, mais ou menos 2 anos e pouco, eu ter levado um grupo para a aldeia para ser batizado, receber uma cura nesse ponto, e tá saindo de um lugar que não tem água para beber. Cara, não faz sentido. Não fez na minha cabeça e não desceu redondo essa história. Então, a partir desse momento em diante,
eu, naquele último retiro, fiz uma promessa a mim mesmo, de que eu não visitaria outra aldeia, eu não iria estudar com outro professor, eu não iria pegar mais nada da floresta, até que aquela aldeia em que eu fui batizado tivesse o mínimo de condição, de alegria e saúde, porque essa seria a minha missão ali. É isso que bateu em mim dessa forma. Enquanto tiver criança com dor de barriga nessa aldeia, enquanto tiver esse monte de coisa acontecendo aqui dentro, eu não vou ficar circulando por aí, não vou. E a partir daí, a relação foi para um outro degrau. E desse ponto em diante só foi descendo, entendeu? Eu fui conhecendo cada vez mais as pessoas da aldeia, e quando a gente conhece mais, por mais tempo, a gente também conhece as sombras, né? Então, você quando se relaciona com um grupo por 7, 8 anos, não espere que sejam tudo flores, de maneira nenhuma. Então, cada ano que se passava, eu via que o buraco é mais embaixo. Era uma coisinha que a gente resolvia, mais 3 ou 4 quebravam em volta. E foi assim e tem sido assim até hoje. Mas felizmente, depois desses anos, a gente conseguiu já algumas coisinhas, né? Hoje a aldeia tem água em todas as casas, que é uma coisa que a gente geralmente não vê. A gente tem 40% de energia solar, queremos completar 100%, estamos nessa luta. E outras coisas mais, permacultura já foi para lá. E a relação está muito mais gostosa por ali hoje em dia. Foi assim que eu comecei, assim, mais ou menos por aí que eu estou hoje. Esse tipo de relação que pelo menos eu venho buscando e que a gente tenta trazer nos nossos retiros, uma viagem não romantizada, pelo contrário, a gente põe as pessoas em contato profundo com a realidade, né? Quem chega lá em Altamira vê de cara como é que é a história. Assim, é muito rápido para cair as fichas do que está acontecendo. Isso foi uma opção que surgiu porque assim, a gente tem a figura do mestre idealizado. Isso que a gente põe os pajés, esse local que a gente põe os pajés, ela é uma parada que a cidade deseja. Todo mundo quer ter um guru, todo mundo quer ter um mestre. Só que quando começou a acontecer esse contato, essa percepção da realidade deles, eu fiz uma escolha também, em não buscar um professor idealizado. Com essa procura, com essa escolha, né, porque é uma escolha, porque no fundo, ao meu ver, não existe essa figura de mestre como a gente idealiza, não existe. Então é melhor que a gente tenha uma figura como ela é, do que pintar um pajé como tal, e aí pintarmos nós alunos como tal, e ficar naquela superficialidade. Não vi sentido nisso. Então, quando eu trago um indígena aqui para a cidade, o que a gente tenta fazer, e quando eu levo alguém para a aldeia, é tirar ela desse circuito mental, dessa ideia idealizadora do mestre e aluno. Essa é a primeira coisa que a gente tenta romper. E a forma de romper isso, ela é mais simples do que a gente imagina. Ela não requer grandes esforços. Basta você ter a coragem de tratar o indígena como se não fosse um indígena. Então assim, pode parecer um absurdo o que eu vou falar, mas oferece para ele um chocolate, uma pizza. Pergunta se ele quer no cinema ver um filme besterol, ver um filme de Kung Fu, ou qualquer coisa do tipo. Pergunta se ele está afim de sair para tomar uma cerveja, bater um papo, de ir para um samba, de ir para uma festa muito louca. É assim, cara. É assim que quando eu trago uma pessoa da aldeia, geralmente eu tento trazer ela nesse approach. E eu levo também para o meu trabalho, para ver como é que a gente trabalha. O que é um escritório, o que é você ficar sentado 8 horas por dia. E quando eu levo alguém daqui para lá, a gente não entrega tudo na boquinha. Não, eu quero aprender a fazer rapé, ele está ali, ó. Quem? É ali, vai perguntando. Eu não entrego uma plaquinha na pessoa, quero aprender a fazer rapé, aquele é professor de rapé, aula número 1. Todo mundo com a mão direita, segura o tabaco, reza, agora vamos secar. Não, o professor está ali, como é que ele é? É assim, cabelinho curto. Mas por que isso? Porque a gente tem que chegar na aldeia e
Vem cá, você sabe onde é que está tendo o rapé? Para quem? Para o indígena, porque ninguém sabe quem é o professor. Às vezes nem eu sei quem é o professor. E isso faz com que a gente quebre essa coisa de universidade, essa parede do estudo e vá perguntando. E aí, quem é que vai ensinar sobre o rapé? Chega lá, é uma pessoa que nem fala português às vezes. E como é que eu vou aprender? Cara, senta do lado dele e é isso, meu amigo, é isso. Não espere que vai ter um caderninho com anotações e um resumo da aula para você aplicar uma fórmula de volta aqui. Não, não é isso, não é essa experiência que você vai ter. Então, assim, são esses dois movimentos que a gente faz, que eu pelo menos considero interessante, né? Quando vem o indígena para cá, a gente trata como um não indígena. A gente só trata como indígena ou como um pajé na hora do trabalho. Serviu a medicina no copo, é o pajé. Vamos respeitar a figura, é o trabalho dele. Assim como você chega no hospital, um médico vai te atender, um médico vai me atender. Eu vou me posicionar como um paciente a partir de agora. Mas se esse médico é teu amigo, você sai da porta, como é que você trata o médico? Pô, como é que tá, amigão? Beleza? Bababá, vamos sair. Mesma coisa. Quando o pajé sai do ritual, fica só a figura do humano. É dessa forma. Sobre a figura do pajé, existem dois movimentos que estão acontecendo hoje. Um é uma busca pelas pessoas da cidade por um pajé da floresta. E o outro são pessoas da cidade querendo virar pajé. Então, esses dois universos estão circulando o tempo todo. Tá? Só que a gente não reflete muito sobre o que é ser um pajé de fato. A gente tem uma figura de pajé no nosso coração que a gente idealizou e a gente acredita que isso é ser pajé. Mas a verdade é que dentro da tradição indígena, não a verdade é que isso é só isso, sacou? Mas tradicionalmente, o pajé, ele passou por diversas etapas antes de virar pajé. Ele, sei lá, o avô sonhou, ou a avó sonhou que ia ser um pajé. Geralmente essas pessoas que sonham têm uma ligação espiritual forte. E essa criança é rezada na barriga. E ela nasce e tem banho para ela. E depois, ela lá pelos 10 anos de idade, ela começa a ser iniciada no estudo, tomando medicina ou não tomando, mas ela começa a aprender aos poucos. E cara, lá pelos 40 anos de idade, é que ela mais ou menos começa a se encaixar dentro do que é ser um pajé. Então você imagina, de 10 para 40 anos, não que ela concluiu com 40, tá? Mas é lá pelos 40, quando a criançada está um pouco maior, é que a pessoa entra. Ela diz que é um pajé iniciante. Você já deve ter cruzado com um pajé de 40 anos que chega e fala, eu estou estudando ainda, né? Não sou. Então, assim, todo esse estudo que o pajé passa, isso é esquecido por nós aqui da cidade, ou é ignorado propositalmente. Eu não sei qual dos dois. Às vezes pode ser por uma pura ingenuidade, às vezes pode ser passar despercebido porque é conveniente, e assim é mais fácil que a coisa gira. Então, assim, todos esses requisitos, além disso tudo, você tem a questão da dieta. Não a dieta no sentido único de restrição alimentar, porque isso também está sendo confundido. E, na verdade, boa parte dessa confusão, ela se dá por conta da linguagem. Então, a linguagem é um ponto fundamental para se trabalhar com os indígenas. Se você quer entender o indígena bem, é importante ter em mente que a comunicação não está boa. Então, você não pode, literalmente, ele falou uma coisa, achar que é isso. Porque ele não entende a nossa linguagem, a gente não entende a dele. Eu não sei qual signos ele compreende por detrás de cada palavra, que imagino que não seja o mesmo do que o nosso. Nós da cidade, quando conversamos, eu posso falar uma coisa que você está enxergando que é uma bola amarela e eu estou enxergando uma bola azul. E você está, entendeu? Entendi. E eu estou achando que você está enxergando a bola amarela como eu estou falando. Só que a sua bola amarela pode ser azul. E eu não sei. Imagina com eles. Sei lá o que eles entenderam de português. E como eles interpretam essas imagens na cabeça dele. Então, boa parte do problema que a gente tem em entender a figura do pajé
ela surge de uma falha de comunicação também. Então, vários pontos. O pajé nasce pajé, é sonhado pajé, é treinado pajé por 30 anos, ele faz uma série de dietas e ele chega aqui com uma dificuldade de se expressar, de falar. E a gente não está sabendo fazer bem as perguntas para ele da forma apropriada, a gente não está sabendo cavucar o conhecimento. Isso causa um grande ruído. Então, isso é questão do pajé da aldeia. E aí tem o problema dos pajés urbanos, que aí é um outro assunto, que é uma ascensão. Pajés da cidade estão nascendo aí e estão se transformando, virando o tempo todo. Como é que uma pessoa nascida na cidade faz uma oficina de 1 mês de pajelança? De pajelança entre parentes, né? Porque sabe-se lá o que essa pessoa está estudando de fato. Com uma outra pessoa da cidade. E ela sai com um título de xamã ou de pajé. E acreditando nisso. E se intitulando como uma liderança espiritual. Porque aprendeu numa oficina de 1 mês. Isso está acontecendo direto. E da onde que está vindo esse problema? Quer dizer, e uma parte da resposta de onde está esse problema também está num ruído grande de comunicação, tá? Mas não é só um problema de comunicação. A gente está falando muito de privilégios. A gente não pode deixar de tocar nesse ponto, porque para o homem da cidade virar um pajé é muito simples, porque estamos em posição de privilégio com relação a eles. É muito fácil a gente, por exemplo, ir para uma aldeia, passar por uma sequência de tratamento espiritual, vamos dizer por 20 dias, você vai 1 ano, aí no ano seguinte você vai e passa mais 20 dias, tem experiências profundas, altas visões na floresta. Volta para cá como? Todo mundo já falando, aí tu tá virando pajé, aí tu tá virando pajé. Isso sobe na cabeça da pessoa e ela começa meio que a desconfiar, pô, será que eu tô virando pajé? Mas isso é tão absurdo e é uma posição de tamanho privilégio. Por exemplo, imaginem ao contrário. Pode um indígena vir para a cidade fazer um tratamento de hérnia de disco por 20 dias. Dali a 1 ano ele volta, faz 20 dias. Volta para a aldeia depois dizendo que está virando um médico. É coerente? Não. Para ser médico tem que estudar, jardim, escola, faculdade, se bobear fazer... Médico faz, né? Residência, mestrado. Aí o cara vira médico. Se um indígena passa aqui na cidade 30 dias, 60 dias na cidade, fazendo um tratamento para a coluna, volta para a aldeia dizendo que é pajé, e ele dizendo que é médico, e ele diz abertamente, sou um médico, cara, vai ser caçado. Vão dizer que é charlatão, que é picareta. Agora, um branco que faz exatamente a mesma coisa, sentido inverso, não. Quando chega é endeusado, como pajé, e ninguém critica. E isso é porque a gente parte de uma posição de privilégio. E volta mais uma questão da língua. A língua, ela não é só um ruído de comunicação. A língua é o primeiro armadilha da colonização. As maiores ferramentas, o maior aprisionamento espiritual invisível, a meu ver, não é uma magia em que eu jogo em você. É justamente eu usar as barreiras invisíveis da linguagem para te botar dentro de um tabuleiro, de um jogo. Mas que esse jogo eu criei, as regras são minhas. Então, uma segunda questão da linguagem complexa é quando a gente começa a usar da forma como a gente quer unicamente, sem entender que a linguagem pode excluir outros mundos por causa de um privilégio, a gente passa a jogar um jogo injusto e errado. Então, cria-se um desequilíbrio na relação, não fica justo, sacou? O pajé, ele é como um médico, só que da aldeia. O médico da aldeia cura o espírito, tenta ver o futuro, cura a doença. Isso é um médico. É um médico diferente, então vamos dizer assim, seria um médico como, sabe, médico que depois vira, sei lá, também acupunturista, que aprende várias sacadas espirituais. É isso que é o pajé. É um cara que consegue curar uma picada de cobra, mas que tem umas sacações mais holísticas. É exatamente isso. Pô,
Para o cara chegar nessa figura, como médico daqui, ele ralou muito, ele estudou muito. Não vai ser uma pessoa da cidade que chega, passa 10 dias na aldeia ou faz um workshop de 5 dias que vai virar xamã, curador ou médico. É um absurdo. Se eu quiser fazer uma oficina de 10 dias de medicina, cara, eu não posso dizer que eu sou médico e muito menos fazer tratamento. E aí cai numa questão muito complicada dessa relação, que é a relação financeira. Não só a relação de aprisionamento espiritual, como a gente falou, né, da prisão da linguagem, da prisão da figura, onde a pessoa da cidade vira um pajé e ganha poder com isso. Então temos pessoas, às vezes, que viveram vidas completamente desregradas, abandonaram, cheio de filho por aí perdido, geralmente homens, né? Não que mulher também não aconteça isso, acontece. Mas geralmente a gente vê homens brancos que têm filhos espalhados para tudo quanto é canto, que não tem nenhum tipo de responsabilidade, que simplesmente do dia para a noite viram pajé e passam a usar esse poder para ter o seu teto, para ter o seu dinheiro e para ter a sua relação sexual. Existe essa questão. Agora, há também uma grande armadilha na questão do financeiro. Se a gente for, são várias camadas desse problema, mas a gente sabe que a ayahuasca está dando muito dinheiro. Muito dinheiro, meu amigo. Porque para preparar a ayahuasca, não estou dizendo que é fácil. Você faz medicina. Eu faço medicina como iniciante, né? Estamos começando. Mas a gente tem uma noção de que é uma pedrada. Agora, está valendo ouro. Está valendo ouro. E quando você tem ajuda de 10, 15 pessoas, você diz, vamos fazendo amor para curar o planeta, mas você está querendo ganhar dinheiro, cara, é muito poder. É muito poder. Então, a ayahuasca, a figura do pajé, isso tudo aí está conquistando pessoas. Está deixando a galera, assim, um pouco fora do chão e criando uma série de armadilhas. Por isso da importância de se tomar ayahuasca numa casa, com pessoas que você conhece, mais ou menos sabe quem é. Ah, eu tomo na casa de fulano. Você sabe quem é fulano? Sei. Pô, que bom, então legal. Né? Sem julgar se é uma casa espiritualmente super evoluída, porque não tem essa romantização. Cada um encaixa cada chave na fechadura que enrosca, entendeu? Não é isso, mas a questão da segurança. Aonde as pessoas busquem fazer a medicina não na ideia de vou vender, mas na ideia de ter sustentabilidade, né? De criar um movimento que seja sustentável espiritual. E se for buscar a figura de um pajé, se esse for o desejo de alguém que esteja assistindo esse vídeo, como é que eu encontro um pajé? Tenha calma. Vá conversando com as pessoas que estão próximas. Porque mesmo entre agora os indígenas, nem todo mundo é pajé, nem todo mundo que está de cocá é pajé. Então agora, revertendo toda a conversa, né? A gente começou falando dos indígenas, mas é importante dizer isso. Tem muito indígena saindo de cocar na cabeça, tocando violão, dizendo que é pajé. Então também não é assim. Não estou dizendo que são pessoas do mal, não é isso. Mas também não são pajés. Então nessa procura por achar um pajé tradicional, tem que ter muita calma. Não pode ter pressa. Não pode querer, amanhã eu quero estar junto de um pajé. A não ser que você conheça alguém que conheça realmente uma pessoa. Senão, tenha calma, porque a integridade física também de alguém que vai para a floresta, não só a integridade física, mas a mental, a emocional e a espiritual, correm sérios riscos se cai na mão de uma pessoa despreparada. Às vezes não por maldade, mas porque não é brincadeira tomar ayahuasca na Amazônia, no meio daquela energia. Não é brincadeira. Então tenham muita calma também nessa hora, até cair na mão de um bom professor, ou pelo menos um professor que seja transparente, que você esteja vendo os prós e contras. Se a coisa é só muito boa, tem que prestar atenção, porque não é possível.